E agora, então, vamos falar sobre a Santa Ceia. Vamos ler o capítulo 11. Continuando, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo ensinando o verdadeiro sentido da ceia. Porque pelo menos dá a entender aqui, né, Bispo G, que eles aproveitavam a ceia para se embriagar e para encher a pança. Verdade. Né? Completamente fora do objetivo da ceia. Com toda certeza. É aqui que eu acho que é um dos pontos principais como a gente enxerga o que é a igreja de Corinto, né? A mistura, a banalidade, os vícios, as deformações. Aqui é o local onde Paulo já denuncia mesmo, né? Bispo G, primeiro ele fala que nós temos que tomar a Santa Ceia a uma só vez. Por quê a uma só vez? Porque é a celebração do corpo. E o corpo não são todos, né? O corpo é um único. E nós fazemos parte. Então, essa celebração ela tem que ser única. Agora, fala sobre se examinar. Examine-se o homem a si mesmo. Isso significa uma reflexão para que o homem possa pedir perdão pelos seus pecados, ter um conserto com Deus, para ser digno de se assentar à mesa. Perfeito. Perfeito? A ideia, inclusive, Dani, é bom a gente salientar, porque assim, às vezes a pessoa tem a impressão que Jesus Cristo, ele morreu por todos os nossos pecados, até por aqueles que nós vamos pecar. Não é bem assim. Ele morreu pelo pecado original. Os demais pecados, a celebração da igreja, que detém essa autoridade, porque a autoridade de Cristo foi delegada para a igreja. Então, a celebração da Santa Ceia é um ato profético de que Jesus morreu e nós vamos celebrar essa morte para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados através da autoridade apostólica da igreja. Então é muito importante, porque senão o que acontece? A pessoa vai levar uma vida de libertinagem. E não é assim, você tem que se arrepender. Na hora, inclusive, que você está tomando a ceia, você tem que pedir perdão pelos seus pecados, se autoexaminar. Se acertar com o irmão e assim por diante. Perfeito. Na verdade, eu sempre falo assim, que a ceia, ela é a reintrodução no corpo. Como que o pecado, ele tira o homem do corpo. Isso. E quando nós temos essa comunhão, nós temos ali a prática espiritual, porque é um ato profético, a ceia junto com o batismo, né, são atos proféticos, Isso. que eu estou sendo reintroduzido nesse corpo, porque o pecado tira o homem do corpo, Amém. né, dessa comunhão. Eu digo espiritualmente, né? Então é muito importante, sim, a participação de todas as vezes que estiver disponível na igreja a Santa Ceia. Porque as pessoas falam assim, já tomei esse mês. Por quê? Por exemplo, a Igreja Renascer tem muitos cultos com Santa Ceia. Então por quê? Tem um padrão, é só uma vez por mês que eu tomo Santa Ceia? Onde está isso na Bíblia? Não está, de maneira Fala que nenhuma. toda vez que vocês se reunirem, tome a Santa Ceia. Isso, perfeito. Não é? Começa por aí. Agora, Bispo G, uma coisa que perguntam, né? Colocam muito isso. Eu estou em dívida com uma pessoa, por uma briga, qualquer coisa do gênero. Então eu não posso tomar a Santa Ceia? Não. Aí é que está. Você não pode deixar de tomar a Santa Ceia. Você tem que se acertar. Então, a comunhão, ela representa a comunhão. O fato de eu não querer tomar a Santa Ceia é que eu estou o quê? Eu estou querendo me afastar da comunhão. Então, eu estou perdendo a cobertura espiritual. Então, se você tem alguma coisa em relação a alguém, você tem que limpar o teu coração disso. Se você não consegue perdoar pelo fato da pessoa também não ter se acertado com você, você pelo menos vai entregar para a justiça de Deus, mas vai limpar o teu coração. Porque senão você está o quê? Saindo da comunhão do corpo. Então tem que tomar a Santa Ceia. Tem. Perfeito. Inclusive fala, examine-se, pois, o homem e tome. Coma do pão e beba do cálice. Não fala, examine-se e não coma e não beba. Fala, coma e beba. Aliás, muitas dessas práticas, desses capítulos, Paulo é extremamente imperativo, né? É. Ele fala, faça, coma, participe. Perfeito.
Até porque a gente vê que os coríntios tinham uma certa dificuldade com comando. Né? Então Total. Paulo já coloca eles no eixo. Outro assunto, Bispo G, é a relação entre dons espirituais e a igreja. Nós não vamos falar sobre todos os dons espirituais porque nós já demos esta aula. Então, quem quiser rever esta aula, youtube.com/ceadeprofetas, tem mais de 3 aulas sobre dons espirituais, né? Dons carismáticos, dons ministeriais e assim por diante, tá ok? Mas nós vamos falar agora da relação entre dons e os membros da igreja. Então vamos ler o capítulo 12. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações e milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Bispo G, nós vimos aí a multidão de dons espirituais, dons ministeriais e assim por diante. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Por quê? Paulo fala sobre corpo com muitos membros, e que todos são membros desse corpo. E ele fala que a cada um Deus concedeu dons. Pergunta, existe uma pessoa sem dons espirituais? Olha, eu acho assim, se uma pessoa entregou sua vida a Jesus, recebeu o Espírito Santo, impossível ela não ter um dom. Porque, de alguma forma, ela vai exercer ali na igreja algum desses dons. É impossível, porque os dons se manifestam através da pessoa. Se o fato dela estar na igreja e ela frequentar a igreja, já com certeza ela vai pôr em prática, porque o Espírito Santo está na vida dela. E essa frase final aqui, ó. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Existem dons melhores? Existem dons melhores. Na aplicação, em termos da importância, e isso é colocado, porque existem dons que podem ser usados, por exemplo, tem dons aqui que nós podemos falar, que é o de misericórdia, que é atender nos hospitais, tem vários dons, tem o dom de administrar, tem o dom de ser um provedor, e existe o dom de cura, e tem os outros que são dons ministeriais. Então, tem realmente a diferença. Por exemplo, se nós falarmos dos 5 dons ministeriais, que é o dom do apóstolo, do evangelista, do mestre, do pastor e assim por diante, do profeta, são 5 dons, né? Esses 5 dons, eles também têm uma carga de importância. Obviamente, o do apóstolo é maior, e depois vem a importância dos profetas, depois evangelistas e assim por diante, né? Doutores, mestres e assim por diante. Então, tem essa diferenciação. Ok. Então, ele fala que é importante procurar mais dons e melhores. Então, não só ser, por exemplo, um mestre, mas a pessoa possa se desenvolver para ser um pastor também, para ser um evangelista, para ser um profeta, e o apóstolo, que seria uma visão mais completa, né, de todos esses dons. Então, a pessoa ela pode, sim, receber do Espírito Santo esses dons conforme ela se desenvolve. Sem dúvida. Porque também Deus dá segundo a capacidade. Se a pessoa tem capacidade maior, ela recebe mais. Ela recebe isso. Aí entraria, por exemplo, na parábola dos talentos, que isso é comprovado. Se eu me desenvolvo e eu aumento a minha capacidade, então eu tenho condição de receber mais dons. Sem dúvida. Não é? E quando a Bíblia fala zelo, a palavra zelo é a palavra semelhante a ciúmes. E o que é o ciúmes? Você deseja tanto, ou você ama tanto algo, que você zela para que ninguém tire, quer dizer, você cuida muito bem daquilo. E os dons do Espírito devem ser buscados dessa forma. Porque às vezes as pessoas interpretam que o zelo aqui é assim, eu vou buscar com disciplina. Não, é muito mais do que disciplina. Você tem que desejar ter esse dom, valorizar, porque é algo que vem do Espírito Santo de Deus na tua vida. E mais uma pergunta, Bispo G, falando sobre chamado.
As pessoas, toda pessoa que se converte, ela tem um chamado, ela tem uma missão? Todas. E o básico é falar de Jesus, é evangelizar. Então todos são aptos e todos exercem esse ministério. E algumas pessoas às vezes nem querem exercer, mas de alguma forma vão exercer, porque o Espírito Santo na vida delas vai levá-las a exercer, não tenha nem dúvida. Ou seja, uma pessoa realmente convertida, transformada pelo Espírito Santo, ela vai ser tocada pelo Espírito para realizar o chamado dela. Começa pela gratidão, né? Porque a pessoa se torna uma devedora da graça. Então eu acho que é difícil você ser perdoado de todos os seus pecados, ter uma nova vida, ser restituído na paz, na alegria, e de repente você não querer repartir isso com alguém. É muito difícil e a gente vê isso se torna até espontâneo. Vamos agora falar sobre amor. Agora o amor está no ar, Bispo G. Vamos ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que é a passagem mais famosa, né, sobre amor, é uma poesia do apóstolo Paulo. E é interessante, né, Bispo G, de um cara que foi tão violento, uma pessoa tão dura, uma pessoa que nesse momento não demonstra ser casado, estava solteiro, ele afirma isso. E ele fala sobre amor melhor que todo mundo na Bíblia. É verdade. Não é? Vamos ler então, capítulo 13. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Vamos lá, Bispo G, tem 3 formas em que a palavra amor aparece na Bíblia, porque em português a gente resume tudo em amor. É verdade. Né? Tudo é amor. Mas o idioma grego não. Né? Usa 4 vocábulos, mas na Bíblia aparecem 3. Nesse caso aqui, que amor é esse que Paulo está falando? Esse aqui é um amor ágape, que é o amor espiritual, chamado, né, o amor sacrificial, o amor da pessoa que ama acima de si própria, em termos assim, né, daquilo que não só um sentimento humano, mas um sentimento espiritual que é o sentimento de Cristo, que ele deu a sua vida em sacrifício por amor a nós. Não é o estérgoi, que é um amor familiar, não é também o outro, que é o filéu, que é um amor de amizade. E o eros não aparece na Bíblia, mas o amor erótico é também tido como amor no português, mas também não é esse amor. O amor é um amor completo, é um amor que supera todos esses amores, porque não é um amor humano. Então ele que cria o ponto da aliança. É ele que, por exemplo, se fala o estérgoi, que é o amor familiar, o filéu, que é o de amizade, o eros, que é entre homem e mulher, esse aí é o que mantém e que segura uma estrutura de aliança. É um amor profundo e incondicional. Perfeito. Agora, o último versículo, ele fala assim, ele faz uma comparação que o amor, que ele, ou pelo menos a visão que ele tem daquilo que é a eternidade, desse profundamente entender esse sentimento de Deus, que é algo profundo de Deus, o amor ágape. Ele fala que hoje ele vê como num espelho obscurecido, como se fosse um espelho embaçado, mas que quando estiver face a face com Deus, ele vai ter um conhecimento completo desse amor. É exatamente isso que ele está querendo mostrar aqui, essa profundidade de amor, que a gente só vai ter o entendimento desse amor na eternidade? Sem dúvida, porque hoje a nossa limitação é flagrante. Então a gente percebe, eu vou dar um exemplo, né? Quantas pessoas que a gente vê que se casaram, juraram amor eterno, conviveram muito tempo bem. De repente uma situação aconteceu, entrou algum tipo de roubo e a pessoa esquece tudo aquilo e não paga um preço para uma manutenção por causa de algo que saiu diferente. Por quê? Ser humano. Então, o amor do ser humano não adianta. Ele tem e ela é manifesto por interesses. Então, interesse, não adianta. Até se eu tiver um bom sentimento, ele é um sentimento de interesse. Eu acho que aqui todos casaram por interesse. Ninguém casou com a sua esposa porque não tinha algo de interessante nela que valesse a pena. Mas esse amor, que é o amor espiritual,
ele não tem interesse. Ele não tem, vamos dizer, um ponto ou um objetivo de retorno, de retribuição, de troca. É um amor espontâneo, é um amor que não tem medida. É um amor, como você colocou, incondicional. Muito bem. Agora vamos falar sobre dons espirituais novamente, mas sobre o dom de línguas espirituais, que é um dom polêmico. E que muitas vezes uma pessoa que chega à igreja, que está se convertendo, de repente ela vê alguém orando em línguas do lado, ela fala, meu Deus, o que é isso? Que maluco é esse? Vamos ver o que o apóstolo Paulo ensina aos coríntios sobre o assunto. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aqui tem muitos ensinamentos, Bispo G, sobre a manifestação do Espírito Santo. Acho que o primeiro de cara é esse, ó, o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então já dá para você entender em casa que a manifestação do Espírito Santo não te torna inconsciente. Você permanece inconsciente. Aliás, você permanece consciente. Por quê? Porque se você ficasse inconsciente, seria uma possessão. E a possessão, aí, é algo que, se acontecesse, Deus quebraria a lei dele do livre-arbítrio. Amém. Agora, Satanás não. Satanás ele quer possuir e tornar o homem consciente. E manipular o homem às piores práticas possíveis. Então é muito diferente a forma como Deus trata, respeitando a escolha do homem, Satanás não respeita. É verdade. Satanás quer reduzir o homem à escravidão. Então isso é muito interessante. Por quê? Nós oramos em línguas espirituais conscientes. Visões espirituais, ainda que talvez no momento de êxtase e tudo mais, mas você sabe que você está consciente. Agora, Bispo G, muitos usam esse texto para falar o quê? Por exemplo, que o ministro não pode orar em línguas pelo microfone. Por quê? Porque está falando publicamente e não tem ninguém que interprete. É isso mesmo que Paulo está falando? Não é bem isso. A realidade é a seguinte, o que é o falar em línguas? Você fala em mistérios e com Deus. Então, o fato de você falar em mistério com Deus não quer dizer que você não deva falar em mistérios com Deus ou que você tem que falar em mistérios com Deus sozinho. Então, o que ocorre é que lá na igreja de Corinto, a coisa era meio sem controle. Então, pelo fato deles buscarem, porque a gente percebe, existem até algumas igrejas que têm a tendência a buscar muitos sinais, mas não se aprofunda no conhecimento da palavra, no conhecimento dos valores espirituais. E fica muito só na parte, entre aspas, espiritualizada dos dons. Isso não é correto, porque nós temos que fazer ambas as coisas. Então aqui ele está trazendo um controle para a igreja de Corinto. Ele não está falando para outras. Então quando você aqui fala que aquele que ora em línguas edifica a si próprio, então eu não vou deixar de falar em línguas, porque eu vou me edificar com isso. E também ele fala para não não proibais o falar em línguas, quer dizer, não é para ser proibido. Então tem que ter equilíbrio. Você vai falar em línguas para que as pessoas possam traduzir, pode ser, mas você pode falar em línguas também para edificar a si próprio. Às vezes você está falando em mistérios com Deus, coisas que estão acontecendo, que você precisa de algo que você humanamente não entende. Inclusive aqui no versículo 15 diz assim, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então aqui o apóstolo Paulo mostra que nós temos que fazer ambas as coisas, não pode deixar nenhuma e nem de fazer a outra. Ele coloca até assim, né, que seria falar em línguas infrutífero para a alma quando não tem interpretação. Agora, para o espírito não, para o espírito é frutífero. Sem dúvida, então, faça muito edificante. Isso. Claro, faça isso.
Então, quando a pessoa está orando até publicamente, se ela fala em línguas num culto, ela pode ser que a pessoa que esteja orando não compreenda, mas se a pessoa entende o que está acontecendo, ela provavelmente vai estar orando em línguas também, vai estar sendo edificada. Sem dúvida. E acho que o mover, porque quando você manifesta o dom de línguas num local onde existem muitas pessoas, é impressionante, porque aquilo parece que contagia a gente. Claro. Parece que aquele mover, ele se amplia. E você fica fazendo par. Por quê? Porque é a glória de Deus se manifestando. Agora imagine, eu vou me proibir de falar em línguas porque ninguém está traduzindo. De maneira alguma. Então aqui fala inclusive não só o falar, o cantar. Até cantar em línguas, cantar em espírito, ele fala que para fazer as duas coisas. Tudo seja feito com ordem e decência. É isso aí. Também no meio da rua ficar gritando em línguas que também a gente tem que ter cuidado para não escandalizar uma pessoa que não teme a Deus, né? Ou um exemplo, nós temos os nossos cultos nas casas, né? Então tem o Renascer na família, nós temos também os locais, né, os GCAs. De repente você vai e faz num local onde existem pessoas que a hora que você começar a falar em língua, o pessoal vai se escandalizar. Claro. Então não é um lugar apropriado. Ali é um local que você é consciente que tem que levar algo que vai edificar essa pessoa, você fala. Agora, dentro da igreja, quem veio na igreja vem porque sabe que ali vai haver um santuário, é claro. Ali vai sentir a presença de Deus. E repito, o Espírito está sujeito ao profeta. Amém. Então, é algo que você também tem domínio. Você, claro, vai manifestar o Espírito, mas você vai ter decência na sua postura, né? Muito bem. Último assunto, Bispo G. Vamos ler primeiro a carta aos Coríntios, capítulo 15, e nós vamos falar exatamente sobre a nova criatura, mas agora sim um novo corpo. Então, Paulo vai ensinar sobre aquilo que vai acontecer após o arrebatamento, né? Vamos ler. Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ei que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Bispo G, esse texto é muito interessante porque reforça o que você tinha falado agora há pouco, que o sacrifício de Cristo veio para liberar o perdão do pecado original, não é? Sem dúvida. Então, primeiro Adão trouxe o pecado, né? A alma vivente, Cristo, o Espírito vivificante, que vence o pecado, que vem na condição de homem, mas também como Deus, 100% Espírito de Deus, Amém. Vence o pecado e vence a morte. Amém. E ele ressurge, né? Ele vai ressuscitar, é levado aos céus e ele promete que vai voltar. Quando voltar, ele vai levar os seus. Aqui ele fala, ele fala que no abrir e fechar de olhos, nós vamos ter uma ressurreição. O nosso corpo será transformado. Isso também vale tanto para as pessoas que vão ser arrebatadas, como também para as outras que já morreram? Todas. Então, nós vemos em Apocalipse, né, capítulo 20, falar sobre isso. Então, o mar dará os seus mortos, o Hades, né, o inferno, daria a sua sepultura. Então, os mortos todos serão o quê? Ressuscitados e depois, obviamente, transformados. Então, isso para quem está morto e para quem for arrebatado é a mesma condição. O que for arrebatado, eu creio que até para a condição do arrebatamento tem que ser imediato. Mas a ambos vai acontecer o mesmo processo, que é a glorificação. Certo. Então, esse processo, que é o processo de transformação, é chamado glorificação. É aquilo que Jesus viveu no Monte da Transfiguração. Então o corpo vai ser glorificado com qual intuito? Porque aí nós vamos entrar em Apocalipse, claro, não vamos aprofundar isso, mas para quê? Aí vamos falar do milênio? Ou é um corpo glorificado já para a eternidade? É um corpo espiritual, preparado para a eternidade. Então, essa glorificação nada mais é do que hoje Jesus vive, entre aspas. Então, o corpo dele
E nós vamos ter um corpo espiritual. O próprio apóstolo Paulo, nessa condição, fala que existem todo tipo de corpos naturais, humanos, e há o corpo espiritual. Então, nós vamos o quê? Essa transformação é para que nós tenhamos um corpo espiritual que não é sujeito às condições, vamos dizer, deste mundo natural. É incorruptível e imortal. Imortal. Que é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Muito bem, então encerramos a primeira carta aos Coríntios. Agora, a partir da próxima aula, a segunda carta aos Coríntios. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos os capítulos finais da primeira carta aos Coríntios sobre a Santa Ceia que todos devem participar, mas conscientes do arrependimento e perdão de Cristo. Falamos sobre os dons espirituais que se manifestam para atender às diversas atividades da igreja. Lembrando que cada um tem um chamado, uma missão de Deus para executar. Vimos também que o amor que Deus tem pelo homem é incondicional, chamado em grego de ágape. O dom de língua edifica o próprio cristão e não deve ser proibido. Por fim, Paulo afirma que o cristão arrebatado será transformado em corpo celestial, assim também com a ressurreição de todos que morreram em Cristo. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.